E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Luiz para mais uma aula de Química. A gente vai estar falando nessa aula aí sobre exercícios de Química 2, módulo 21, equilíbrio iônico, tá? Equilíbrio iônico. Então, vamos lá, né? Bora! Exercício 1. São dados os seguintes ácidos e suas respectivas constantes de ionização e a determinada temperatura. Considerando que todas as soluções dos respectivos ácidos foram preparadas em volumes e concentrações iguais, identifica aquela que apresenta maior concentração de H+. Pessoal, se ela apresenta maior concentração de H+, quer dizer que ela é mais forte, o ácido mais forte. E como a gente verifica isso? Pelo Ka, né? A constante de ácido, do ácido. Então, quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Então, a partir disso é só a gente verificar aqui, né? Quem tem o maior constante aí, né? Então, a constante aqui está dando pela coluna aqui do Ka, tá? E a gente verifica aqui pelo expoente que esse primeiro valor é o maior, né? Já que o expoente de todos são negativos, quanto menor o expoente negativo, maior é o valor aqui. Então, o mais forte é o HCl2 aí, tá? Então, supondo o mesmo volume, quanto maior for Ka, maior será a concentração de H3O+. Como o ácido cloroso possui maior Ka, entre os ácidos, né, apresentados, ele é o que é mais forte, ok? Determine a concentração de uma solução de ácido sulfídrico, tá, H2S, em uma solução em que o referido ácido apresenta o grau de ionização 0,01%. A constante de ionização igual a 7,2 vezes 10 a menos 10. Pessoal, nesse caso aqui a gente vai utilizar lá na equação de Oswald, tá? Como essa substância está muito diluída, a gente só utiliza, né, essa primeira parte aqui, né, sem considerar a segunda parte aqui, o denominador, já que ela é muito diluída. Então, é só eu pegar, eu quero saber a concentração. Aqui eu tenho o meu alfa, né? O meu alfa. E aqui eu tenho a minha constante K. Substituindo na equação, a gente encontra o valor aí de 7,2 vezes 10 a menos 2. Lembrando, pessoal, que 0,01% eu preciso transformar isso em número decimal. Como eu faço isso? 0,1 por 100. Tá? Daí surge o valor de 10 elevado a menos 4. Ok? Então toma cuidado com isso aí. Beleza? 3. O grau de ionização alfa de uma solução 0,10 mol por litro de ácido acético 25 graus Celsius é igual a 1,35 vezes 10 a menos 2. Determine a constante de ionização. Constante de ionização, determinar o nosso Ka. Multiplico esse por esse valor. Lembrando, né? Lembrando aí que quando é dado em porcentagem tem que dividir, tá? Então, aqui ele não deu em porcentagem, já deu o valor direto, né? Então é só fazer aí direto o cálculo, beleza? Para eletrólitos fracos, tá, pessoal? Aí como que eu sei que o eletrólito é fraco? Exatamente por causa desse alfa aí, né? 1,3 vezes 10 a menos 2. Então, bem baixinho aí, não vai fazer diferença. Se você for diminuir aqui 1 menos alfa, o menos alfa vai ser igual a 0,9999999. Então, não faz diferença, tá? 4. São dadas as seguintes equações aí de ionização e respectivos constantes de ionização a determinada temperatura. A partir dessas das informações fornecidas, encontra o valor da constante de ionização para a equação global. Pessoal, nesse caso aí, a gente pode fazer direto, tá? A equação global, como que vai ser? Eu vou ter que somar essas duas, né? Se eu somar as duas, pessoal, tá? Somando as duas aí, aqui é a seta, tá? Somando as duas, eu vou encontrar a equação geral. E aí, como que eu procedo com o Ka? O Ka, para eu conseguir o Ka equivalente, quando eu somo direto as duas e o Ka, os dois são positivos, tá? Eu só multiplico o K1 pelo K2, tá?
multiplicando os dois valores aí, eu encontro 3,8 vezes 10 a menos 6, ok? Bem tranquilo também. 5. O grau de ionização de um ácido fraco de molaridade 0,01 mol por litro é igual a 0,01. Determine o valor da constante. Pessoal, só aplicar a fórmula. Ele já fala que o ácido é fraco, tá? Ácido fraco, aplico essa fórmula aqui, tá? Aí o valor de K vai ser 1 vezes 10 a menos 6. Aí ele vai utilizar essa tabela aí para outras questões, né? Para 6, 7 e 8. Então o químico preparou 3 soluções aquosas de concentração 0,1 mol, contendo em cada um dos ácidos citados na tabela. Aí ele fala, escreva a equação de ionização do ácido nitroso. Ácido nitroso, pessoal, HNO2, tá? E aí eu tenho a formação dos cátions e ânions aí. 3. Qual do ácido possui menor grau de ionização, tá? Aí, galera, é só eu verificar o grau de ionização. Olha só, esse grau de ionização, né, o alfa, ele é diretamente proporcional ao Ka. Quanto maior o grau de ionização, maior o Ka. Quanto maior o Ka, maior o grau de ionização. Como o M é igual para todos, é só verificar quem tem o maior Ka, né? Quem tem o maior Ka aqui é o ácido fluorídrico, né? Então, o maior grau de ionização vai ser quem tiver o Ka maior. Ele fala ácido acético. Falei certo aqui. O menor, né, pessoal? O menor. Tá? Estava estranhando já, ó. Possui o menor grau de ionização. Se ele está pedindo menor, do mesmo jeito, quem tem o menor Ka vai ter o menor grau de ionização, né? Que no caso aqui é o acético, tá? Eu tinha lido errado lá, eu tinha lido o maior. E qual da solução apresentará a maior concentração de H+. Daí a gente tem exatamente a mesma coisa, né? Quanto maior o Ka, maior concentração de H+. Então nesse caso aqui a gente vai ter o ácido fluorídrico, né? Que é o que a gente tem aí com maior quantidade de Ka. A solução A de ácido fluorídrico, tá? 9. Uma solução 0,01 mol por litro de monoácido está 4% ionizada. A constante de ionização, galera, cálculo normal, tá? Ó, aplico essa fórmula. Ele está 4% ionizado, pessoal. Quer dizer que o alfa dele é igual a 0,04, porque é 4%, né? 4%. Beleza? Então, meu alfa vai ser esse. Aplico na fórmula e eu acho Ka. 10. O HF, né, ácido fluorídrico, em solução aquosa, comporta-se como um ácido segundo a equação. O ácido fluorídrico foi tratado separadamente com as soluções HCl, NaOH, tal. Quais das soluções provocam a diminuição do grau de ionização do ácido fluorídrico? Pessoal, o grau de ionização quer dizer é a quantidade de mols que está sendo dissociado, tá? Então o que acontece? Eu tenho que fazer o quê? Deslocar, né? Para eu diminuir o grau de ionização, né? Essa eficiência, eu tenho que deslocar a equação para esse lado aqui, né? Ele vai diminuir o meu alfa. O meu alfa fala assim, ó. Eu coloco 100 moléculas aqui e vai o alfa fala 100%. Então a 100 se ioniza. Eu coloco 50%, né? Alfa 50%, 50%. Então, quanto menos se ionizar, menor esse alfa. Então, eu tenho que colocar alguma coisa que vai deslocar a reação para o lado dos reagentes. E aí vai diminuir esse alfa aqui. Se eu colocar o HCl, tá? Eu vou estar acrescentando H+. Desloca para cá. Beleza? Se eu colocar o KF, eu estou acrescentando fluoreto. Desloca para cá. Então, A1 e A4. Beleza. Essa daqui, não, né, pessoal? Não vai acrescentar nada aqui, ó. Se eu colocar amônia, porque o que vai acontecer? A amônia aqui, ela vai consumir H+. Então vai deslocar mais para cá, tá? E NOH a mesma coisa, vai consumir H+, por causa da dispersão do NO aqui. Então, somente A1 e A4, alternativa C aí. 11.
Os halogênios pertencem a uma classe de elementos com acentuada reatividade, estão presentes na composição química de muitos ácidos. Considerando os dados mostrados na tabela, é correto afirmar que, né? Aí a gente já vai para o direto, né, pessoal? Ó, o ácido fluorídrico é o ácido mais fraco. Vamos ver o ácido fluorídrico, vamos ver se ele é o mais fraco. O ácido fluorídrico é esse cara aqui, ó. Ele tem que ter o menor, né, constante de acidez aí, menor Ka. Aqui é o Ka. Quem tem o menor Ka é o mais fraco. Ó, aqui é 7, aqui é 9, aqui é 9. Expoente aqui é menos 4. Esse é o menor, né? Então, a alternativa aí é o menor Ka que a gente tem. Consequentemente, vai ser o menor acidez, tá? Menor, mais fraco o ácido. 12. Os indicadores visuais são substâncias capazes de mudar de cor, dependendo das características físico-químicas da solução na qual estão contidos, tá? Em função de diversos fatores, tais como pH, potencial elétrico, complexação dos íons metálicos e adsorção em sólidos. Várias coisas podem fazer com que esses indicadores mudem de cor, tá? Podem ser classificados de acordo com os mecanismos de mudança de cor ou pelos tipos de titulação nas quais são aplicadas, tá? Aí é dado aí uma reação e fala, considerando a titulação de uma solução KOH, tá? É base, hein, pessoal? 0,1 mol com uma solução de HCl 0,1 mol, assinale a alternativa que apresenta o indicador mais adequado para ser utilizado nessa situação. Então, pessoal, ó, eu estou considerando a titulação de uma solução básica, eu estou no meio básico, tá? E vou titulando, ó, com um ácido. Então, para eu ver uma cor, ó, eu preciso estar lá, ó. Tô lá com o KOH aqui, ó. Tá básico, tá? Então, a melhor coisa é o seguinte, né? Ó, faz de conta. Eu posso estar fazendo o seguinte, eu posso tá com uma cor aí, e aí vou titulando quando neutralizar, fica incolor, tá? Então, a gente sabe que pH é neutralizar pH igual a 7, né? A 7. Acima de 7 é básico, abaixo de 7 é ácido. Então, vamos ver aqui, ó. O azul azul de bromo, cor do indicador vai ficar azul, faixa 3 a 4, né, 3,4 a 4,6, cor do indicador em meio básico amarelo, né? Então, a primeira faixa aqui, né, pessoal, ó, essa faixa aqui não compreende porque a gente está em meio básico, tá? Então, não vai servir esse cara. Aqui é a mesma coisa, não vai servir muito esse cara aqui, tá? Esse cara também tá, ó, azul, né, é 5,5 a 7. Ele está de ácido até o neutro, então não serve. Então, para os dois que estão em meio básico aqui, vai ser esses dois. Então, vamos lá, ó. Eu tenho amarelo aqui, ó, 6,5 a 7,8. Levemente básico, levemente ácido. Aqui, ó, eu tenho 8,3, 9,9. Só está no meio básico aqui, pessoal. Então, ele faz de conta que está 9. Ele consegue chegar até 8,3. Quando chegar a 8,3, fica incolor. Então não serve pra gente, né? Porque a nossa, não importa qual que é o pH daqui, ó. Não importa qual que é o pH daqui. Importa o seguinte, quando chegar nisso daqui, ele tem que mudar de cor. Por quê? Porque a gente vai saber que neutralizou, né? A mudança de pH. Então, pra gente aqui, ó, o único que dá pra gente usar é esse cara aqui, ó. Por quê? Faz de conta que ele está aqui, ó, 7,8. Tá? 7,8. Tá? Aí o que que acontece? Está baixando. Quando chega a 7, porque vai estar no meio ácido, ele fica amarelo. No meio básico é roxo. Quando chega a 7, ele ainda fica roxo. Aí vai 6,99999, ele fica amarelo e a gente sabe que neutralizou, tá? Então eu tenho que pegar um indicador que está dentro da faixa esperada. Eu quero medir o 7, eu quero medir quando neutraliza. Então eu preciso estar com um indicador que vai funcionar nessa faixa, tá? Aqui, ó, se eu pegasse esse,
quando chegasse a 8,3, 8,2, não, 2999, ele ia ficar incolor, mas ele ia continuar básico, ele está com 8,2, então eu não ia saber que neutralizou, tá? Então alternativa C aí. 13. Ao realizar-se a reação H+, mais HS aí, né, menos, eu tenho o ácido sulfídrico. Verificou-se que no equilíbrio, né, a concentração é tal, né, eu tenho a concentração dos dois aí, né, do H2S e a concentração do HS-, tá? O valor da constante de equilíbrio na temperatura em que a experiência foi realizada. Pessoal, aqui é tranquilo, né? Por que é tranquilo aqui? Porque eu tenho aqui, pessoal, é só... ele deu aqui pra gente, ó, o Ka, tá? E aí só fica faltando a concentração desse cara aqui, ó, tá? Ele pede nas condições qual a concentração de H+. Só aplicar a fórmula, né, pessoal, do Ka aí, e eu descubro a concentração no equilíbrio aí, sem problema nenhum, tá? 14. Um copo com capacidade de 250 ml contém 100 ml de uma solução aquosa, 0,10 molar, tá? Em ácido acético na temperatura de 25. Nessa solução ocorre o equilíbrio, tá? Tá lá o equilíbrio. A adição de 100 ml de água pura a essa solução, com temperatura permanecendo constante, terá as seguintes consequências. Concentração dos íons acetatos. O que vai acontecer com a concentração? Tá? Pessoal, a concentração, quando a gente coloca água, não importa, tá? Colocou água, colocou solvente, você vai diluir. Você vai diminuir a concentração de tudo, tá? Porque você vai ter um volume maior. A concentração, lembra? A concentração molar é o número de mols pelo volume. Você colocou mais solvente, então você vai diminuir. Então, ó, a concentração vai aumentar. Isso está errado. Está errado. Vai aumentar. Fica constante. Está errado. Aí vai diminuir. Beleza. Agora, a quantidade de íons acetato. O que acontece? Ó, como eu coloco mais a água, né? Eu vou ter o seguinte, ó. Por outro lado, apesar da constante de ionização permanecer constante, a diminuição da concentração de ácido acético haverá alteração no grau de ionização, né? Se a concentração diminui, o alfa também, né, deve aumentar para que K se mantenha constante. Então, nesse caso aqui, ó, se eu diminuir a concentração, tá? Isso matematicamente, tá, pessoal? Ó, matematicamente. Isso daqui, o Ka, continua igual. Então, se esse daqui continua igual, esse diminui, porque a concentração diminui, o alfa tem que aumentar para ser igual, né? Se eu falar assim, ó, 3 mais 1 é igual a 4, tá? Aí eu falo assim, ó, esse diminuiu, esse foi para 2. Então, esse daqui, ó, é a concentração. Esse é o alfa. Se esse diminuiu e foi para 2, esse daqui, ó, isso não muda, isso é constante. Então, esse daqui tem que aumentar para continuar verdadeiro, né? Então, aumenta. Então, o alfa, o 2 vai aumentar. A quantidade de íons acetato, né, tem que aumentar. Então, a conversão aqui aumenta, tá? A conversão aumenta. Beleza? Então, a alternativa aí, letra D. Beleza? E 15, né? A metilamina, tá? CH3NH2, proveniente da decomposição de certas proteínas, responsável pelo desagradável cheiro do peixe, é uma substância gasosa solúvel em água. Em soluções aquosas, a metilamina ocorre o equilíbrio. A gente tem o equilíbrio. Explique por que o limão ou vinagre diminui o cheiro. Pessoal, quando eu coloco limão, vinagre, tem ácido acético lá. O ácido acético libera H+, tá? Esse H+ vai reagir aqui com o OH e vai diminuir a concentração desse cara. Diminui a concentração desse cara, fazendo com que seja deslocada a reação para cá. Como esse cara que dá o fedor, ele vai diminuir a concentração dele e vai tirar o cheiro, tá? Basicamente isso daí, deslocamento de equilíbrio. Beleza? Galera, a gente termina a aula por aqui e a gente se vê na próxima live. Valeu e até mais.